o que é o KENAI? Para que serve o KENAI? O que é KENAI principal? O que é KENAI secundário? O que é KENAI preponderante? Cara, vocês precisam saber o que é KENAI. Você, profissional da contabilidade, para saber o que é o KENAI, vou tentar simplificar aqui. É como se fosse uma identidade, um número de identidade de uma atividade econômica. Então, assim, cada atividade econômica ela recebe um código, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é a abreviação. E a gente vai falar aqui, nessa videoaula, o que é o KENAI principal, secundário e o preponderante. E quais são as suas especificidades, quais são os cuidados que vocês precisam ter na hora de abrir uma empresa, legalizar uma empresa. Na hora de definir ali o KENAI preponderante, é muito importante que você sente com o dono da empresa, sente com o cliente e defina com ele qual é o código e identifica se aquele código realmente é o que o cliente faz. Porque pode ser acontecer o seguinte, de repente você fala qual é a sua atividade, o cara fala assim, eu sou comerciante. Mas vocês entendem que o cara que tem uma loja que vende sapato e o cara que tem uma loja que vende produto de gênero, de comércio de gêneros alimentícios, ambos são comerciantes, mas vendem produtos diferentes? Para isso existe o código, para separar e diferenciar cada atividade. Então, se eu chego para o cara e falo assim, eu sou um prestador de serviço. Que serviço você faz? Eu presto serviço na área da construção civil. O outro, eu presto serviço na área da contabilidade. Então, assim, existe esse código para separar e dar especificidade para as atividades econômicas. Então, eu vou falar da importância. O que é o código? É isso. O código é para separar. E qual é a importância desse código? Bom, primeiro, o código ele vai definir se você pode ser optante pelo regime do Simples Nacional ou não. Então, esse é um fator importante, porque não é todas as atividades ou todos os códigos que são permitidos no enquadramento do regime do Simples Nacional. Por exemplo, você recebe ali uma proposta para fazer uma abertura de um microempreendedor individual. Não são todos os códigos que são permitidos na situação de enquadramento como microempreendedor individual. Então, assim, é importante você saber o que é o KENAI, qual é a importância e para que serve. Então, assim, é um código, como se fosse a identidade ou o CPF da atividade econômica, que vai determinar e vai especificar o que de fato a empresa faz. Pode definir se a empresa pode ser optante pelo regime do Simples Nacional, se o microempreendedor individual pode ter a sua atividade formalizada na condição de a pessoa física, na verdade, se a pessoa física pode ter a sua atividade formalizada como um microempreendedor individual ou não, se ela pode ingressar no Simples Nacional, mas se ao ingressar no Simples Nacional ela tem de sofrer retenção da Previdência Social, se ela pode participar da desoneração da folha de pagamento ou não, se ela tem retenção de tributos e impostos. Tudo isso, o que vai definir se pode ou não pode, se tem ou não tem, é o KENAI. A importância de você escolher o código correto para o seu cliente, e para isso é importante que você sente com ele, apresente para ele aqui, senta com o computador, olha só, ou então manda para ele as opções. Cara, esse código aqui é exatamente o que você faz. E eu te oriento a fazer isso antes mesmo de você iniciar o processo de abertura e legalização de uma empresa. Por quê? Uma vez que você inicia, aí o cara fala que ele é comércio de gêneros alimentícios, por exemplo. E aí você vai lá e inicia o processo, faz todo o processo de abertura. E você não fica achando que o cliente ele vai assinar o contrato, aí você fala assim, mas você assinou o contrato. Cara, ele pode falar para você que ele não viu lá a atividade e de repente os gêneros alimentícios que ele estava falando era hortifruti. E aí tem um código específico para hortifruti. E você, entendeu? Botou comércio de alimentos. Então, assim, tem que ser muito específico, muito claro e objetivo com o cliente. O cliente, as chances são de que ele não entende ou ele não vai entender o que é e como diferenciar o Código Nacional de Atividade Econômica, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, você, profissional da contabilidade, vai ter que especificar isso para ele. E aí, o que é melhor ser feito é, logo no início do processo de abertura, de definição, vocês vão lá e coloquem a atividade e sentem com o cliente. Eu vou citar aqui um exemplo de contabilidade, que é a nossa área. Então, vou botar aqui, eu estou consultando aqui a atividade de contabilidade, tá? Esse site aqui é gratuito, qualquer pessoa pode acessar.
E aí, o que acontece? Botei aqui a palavra contabilidade. Dentro de contabilidade, nós temos máquinas de contabilidade, fabricação. Eu não fabrico máquina, então não seria o meu caso. Peças para máquinas de contabilidade, não fabrico peças. Máquinas de contabilidade, manutenção e reparação, não é o nosso caso. Contabilidade de serviços de, escritório de contabilidade de serviços de. Aí sim, ok, é o que eu faço. Então, esse código 6920601 me atende as minhas necessidades, as necessidades da minha empresa. Aí nós temos combinação, reparação, já é uma outra situação, não é o que a gente faz. Então, beleza. Feito isso, eu defini aqui qual é o meu código, né? O 6920601. Eu preciso definir ali qual é o grupo que ele entra, quais são as subclasses, e a gente vai fazer isso clicando em cima do código. Então, quando você fizer isso, você vai fazer essa situação. Você vai clicar em cima do código e ele vai abrir uma nova janela para você. Aí você vai ver aqui que ele vem as divisões, o grupo, a classe e a subclasse. Então, a subclasse aqui no nosso caso, atividade de contabilidade final 01. E aqui ele vem dizendo aqui uma nota explicativa. O que essa atividade ela corresponde, compreende, o que eu posso fazer tendo essa atividade no meu CNPJ. Então, eu posso fazer registro contábil de transações comerciais de empresa de outras entidades, elaboração do balanço anual de empresas, a preparação de declaração do imposto de renda pessoa física e jurídica, atividades e apresentação atividade de assessoria e representação não jurídica exercida ante a administração tributária em nome de seus clientes. Aí ela vem aqui embaixo dizendo o que não compreende, o que na teoria eu não poderia fazer tendo só essa atividade no meu CNPJ, na minha empresa. Atividade de tratamento de dados, atividade de auditoria e consultoria atuarial, atividade de consultoria e auditoria de contábil e tributária, atividade de cobrança e informações cadastrais. Então, essas atividades aqui eu não poderia exercer, não poderia prestar esse tipo de serviço. Eu não tenho essa licença para fazer isso. Então, no meu alvará não vai estar essa licença, no meu CNPJ não vai estar essa atividade, no meu contrato social não vai estar essa atividade. Então, beleza. Definir aqui qual é entender aqui qual é o grupo, qual é a classe, qual é a subclasse, o que eu posso, o que eu não posso. Isso aqui vai definir a minha atividade principal. Então, se você for ver aqui, eu vou tentar ver que se eu acho que Bom, eu não tenho aqui agora, mas no CNPJ, se você abrir um CNPJ, você vai ver que tem o KENAI principal e o KENAI secundário, beleza? Então, ali no KENAI principal e o KENAI secundário, você vai definir ali a sua atividade principal, atividade secundária. O que seria atividade secundária? Eu posso ter aqui a atividade de contabilidade, certo? Dentro do meu CNPJ como atividade principal. E eu posso ter aqui, por exemplo, a atividade de consultoria e auditoria contábil e tributária, que é o final 02, na minha atividade secundária. Porque são atividades similares, que vai ser exercido pela mesma empresa. Então, eu tenho uma atividade principal ou vice-versa, tá? Pode ser atividade tributária principal e atividade de contabilidade a secundária. Então, assim, a gente vai ver qual é a que tem uma demanda maior dentro da minha empresa e eu identifico ali qual é a minha principal e qual é a minha secundária. Então, eu poderia colocar aqui a minha principal atividade de contabilidade, final 01, como a principal, a minha atividade secundária, a final 02. Agora, eu não posso botar escritório de contabilidade, serviço de contabilidade principal e a minha secundária é açougue, ou sei lá, hortifruti. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, tem que ser atividade que tenha assim, similaridades, que tenha o mesmo sentido, que elas caminhem para o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, você entende que contabilidade e açougue são coisas totalmente distintas. Não tem como botar contabilidade, atividade principal, e comércio de gêneros alimentícios como atividade secundária. São atividades que estão uma indo para o norte e outra indo para o sul. Não poderia fazer isso. Então, quando você tem atividades que elas falam o caminho no mesmo sentido, né, falam a mesma linguagem, você pode colocar ali uma principal e uma secundária, beleza? Aí, beleza, define isso. A gente falou aqui agora o que é atividade secundária, o que é atividade a principal. Agora, tem a atividade preponderante. Então, o que é atividade preponderante? Quando você está preenchendo a CFIP, tem ali o campo de atividade principal,
e o campo de atividade secundária. Eu vou abrir aqui uma página da Cefip para mostrar para vocês. Então, você está fazendo aqui o cadastro da empresa. Aqui a gente tem aqui o código do KENAI, e aqui ele pergunta aqui, ó, KENAI preponderante. O que seria esse KENAI preponderante? Esse código aqui, por exemplo, você tem uma empresa que tem várias atividades, beleza? Então, eu falei aqui da contabilidade, serviço de contabilidade e auditoria. Esse KENAI aqui, preponderante, ele é o KENAI que vai identificar qual é a minha RAT. A RAT ela vai de 1 a 3. Então, tem a opção 1, 2, 3, que é conforme o grau de risco da empresa. Então, se uma empresa de risco 1 tem atividade ali 1, pelo código, então aí é a importância do código, por que o código é importante, o que ele interfere e não interfere na vida da empresa, essa é uma das situações. A opção 1, eu sou uma atividade que tem um grau menor, a opção 2, um risco médio, e o 3 é o risco máximo. Isso vai interferir diretamente no cálculo da previdência social da empresa. Então, uma empresa do lucro presumido, do lucro real, ela vai pagar ali um percentual a mais. Isso aqui está de acordo com o risco ambiental de trabalho. Aí, vamos entender, mas eu tenho uma empresa que ela tem vários funcionários. Cara, vai definir aqui qual é a sua atividade preponderante, assim, a que tem mais funcionários, a que tem mais exercendo ali a função na empresa, de repente uma fábrica. Então tem o pessoal do administrativo, tem 2 ou 3, mas lá na produção tem 50. Você entende que o pessoal que está lá na produção é a maioria, eles têm mais risco. Então essa galera vai ser, esse código aí, você vai colocar aqui, que é o código que dá mais risco para o funcionário. Então, isso aqui é para definir, então o KENAI preponderante é para definir a alíquota, o percentual da RAT, beleza? Aí, voltando aqui, definir que a empresa é uma empresa de contabilidade, atividade principal. Aí eu preciso definir se a empresa ela tem retenção do INSS, se essa empresa, isso aqui, esse código, ele define isso. Então é importante, por isso que eu falo com o cliente, quando você fala, vamos legalizar a tua empresa, o código, olha, deixar bem claro para ele no início do processo, tá? Que aquele código que ele deseja, quais são as observações que devem ser passadas para o cliente no início. Então, quando eu pego aqui esse código de contabilidade, eu venho aqui na minha outra ferramenta, aqui já não é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que ela é paga. Então, eu boto aqui atividade de contabilidade, código 6920-601, eu vejo que ela é permitida dentro do Simples Nacional, anexo 3º, a contribuição previdenciária já está incluída na minha DAS, então eu não vou pagar ali a retenção do INSS, por exemplo. A retenção previdenciária, então a gente tem aqui retenção previdenciária, não vai sofrer, por exemplo, existem situações de você presta um serviço, emite uma nota de serviço, algumas atividades você tem que sofrer a retenção do INSS na nota fiscal. Então, a nossa atividade aqui, ela não está sujeita a essa retenção. A nossa atividade, ela não ingressa a situação da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento. Então, tudo isso você vai fazer essa pesquisa e vai passar para o cliente no início. Então, qual é a importância da atividade nacional de atividade, o KENAI, a Classificação Nacional de Atividade Econômica? Todas essas especificidades. Aí vamos voltar aqui e relembrar o que a gente falou nesse vídeo. O que é o KENAI? KENAI é um código, é um número que vai identificar uma nomenclatura de atividade econômica, como se fosse a identidade da atividade, para poder separar. Por exemplo, a gente já falou de comércio, então existe vários tipos de comércio, existe vários tipos de serviço, e aí tem um código específico para cada atividade, para cada tipo de serviço. O que é KENAI principal, o que é secundário? Secundário eu dei o exemplo da contabilidade, eu tenho ali a prestação serviço de contabilidade, e secundário é o serviço de contabilidade, eu presto serviço de auditoria e consultoria. Então, eu posso colocar ali no meu CNPJ a minha atividade principal serviço de contabilidade e a minha atividade secundária, auditoria e perícia. A gente falou também sobre o KENAI preponderante. O que é o KENAI preponderante? No preenchimento da GFIP ou da Cefip, você vai colocar ali o KENAI que gera mais risco ou que tem a maior quantidade de funcionários na empresa, porque isso vai ele está diretamente ligado ao cálculo da previdência social da empresa. Então, as empresas do Simples Nacional não, porque não vai pagar essa alíquota, mas as empresas do lucro presumido, ela vai pagar
o percentual de 1, 2 ou 3, conforme o risco ambiental de trabalho. Então, a RAT vai definir isso. Beleza, pessoal? Então, assim, esse foi o vídeo de hoje, o que é RAT, o que é KENAI. A gente deixou aqui para vocês específico o que é, para que serve e quais são as observações que vocês precisam ter. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, participe com seu comentário, dê seu like no vídeo, porque isso ajuda a manter o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.